O que você tem feito com o seu corpo? Você já parou para pensar nisso? Sim, eu estou falando aqui sobre o momento do sexo. Eu fiz um vídeo sobre não apertar as mãos e, é claro, quem entendeu, né, poderia ter até percebido segundas intenções desse vídeo. Eu vou falar sobre algo que você talvez não tenha ouvido ainda. Pare de fazer sexo. Calma. Como eu sempre falo aqui, sem julgamentos. Não é moralismo, é apenas um alerta. Cada um faz o que quer, certo? Eu quero deixar isso bem claro. Mas talvez depois deste vídeo aqui, não, talvez não. Eu tenho certeza, você vai pensar um pouquinho melhor sobre algumas atitudes, porque eu vou falar para você a verdade que talvez ninguém ousou te contar. E talvez você pense coisas como eu já ouvi aqui de muitas pessoas na terapia aqui, que lavou tá novo, que é só curtição. Mas se você vem buscando autoconhecimento, ou se você busca cura para a sua vida, eu tenho certeza que este vídeo aqui vai abrir ainda mais a sua visão para aquilo que com certeza deveria ser uma bênção na sua vida, mas que infelizmente muitas pessoas usam como fuga, certo? Então a questão do sexo seria uma energia que muda vidas, porém não é usada dessa maneira. Bom, antes de tudo, eu me chamo Valdir Soares, sou terapeuta, e se você busca saber mais sobre autoconhecimento, lei da atração e os mistérios da mente humana, além do que, talvez, saber um pouquinho mais sobre como funciona a terapia, se inscreva no canal e se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse o link na descrição desse vídeo. Se é algo que eu falo bastante aqui no canal, é da importância de cada um de nós ficar mais consciente, pensar mais em nossas atitudes, refletir em algumas delas. Aliás, muita gente acha que ficar consciente significa, no caso do sexo, por exemplo, não engravidar. Mas tudo bem, né? Muitas pessoas pensam assim, não engravidando tá bom. Mas cada vez que você se entrega sem consciência, preste bem atenção nisso, e aqui eu estou falando tanto para homem como para mulher, você não está apenas compartilhando prazer. Você, na verdade, está entregando a própria energia divina que habita em você. Assista ao vídeo todo. Aliás, esse vídeo aqui vai ter duas partes, então só assista com bastante atenção, certo? Como eu falei aqui, você está entregando a energia divina para outra pessoa. Você está jogando fora a força que cria mundos. Sim, mundos. E você nem percebe ou talvez nem saiba disso. E eu trabalho muito com exemplos simples, para que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo aqui consiga compreender, consiga usar no seu dia a dia. Então, perceba, em momentos que de repente você fez sexo e depois talvez tenha se sentido vazia, aquela sensação de vazio, vazia, sabe? Aquele momento que depois que o corpo relaxa, a alma pesa. Já aconteceu isso com você? Às vezes, inclusive, depois do ato, você tem sentimento de culpa, de arrependimento, a mente fica embaralhada e você se sente meio perdida, meio perdido. Veja só, isso não é coincidência, não é algo aleatório. Isso é vazamento de energia. Você está se fragmentando. Você está se dividindo. Alguém levou uma parte de você. E você, é claro, deixou outra parte com essa pessoa. E veja, esqueça, tá, por um instante, a mente carnal.
que talvez tente transformar qualquer coisa que eu fale aqui em uma piada ou banalidade. Esqueça isso por enquanto. Eu sei que tem muitas pessoas que muitas vezes se perdem em pensamentos assim fúteis, que representam muitas vezes a pobreza intelectual, tá? A questão de muitas vezes, você pode perceber isso, quando eu falo pobreza intelectual, você pode perceber, quem pensa muito em sexo geralmente tem muito mais filhos, quem tem muito mais filhos geralmente está numa condição mais precária, tá? Então, entenda o que eu estou falando aqui, não é julgamento. Eu estou falando que muitas, como eu falei aqui no começo, muitas pessoas transformam o ato em uma forma de amenizar os confrontos, os problemas do dia a dia, certo? Então, eu quero só que você perceba e perceba também que eu tenho cuidado em falar algumas coisas para não ser mal interpretado, que infelizmente na internet tem muitas pessoas que buscam pequenos lances para julgar pessoas. Não é o caso aqui, certo? Então, pessoas que acabam usando o sexo como uma tentativa de preencher o vazio, tá? Como eu falei aqui, de amenizar a frustração, geralmente são pessoas que têm uma vida com vários problemas, tá? Perceba isso, não é eu que estou falando, você pode ver ao seu redor, ok? Agora imagine que esta pessoa, você, eu, né? A gente se envolve com uma pessoa que carrega, por exemplo, medo, raiva, ansiedade ou insegurança. Se você já aconteceu isso com você, depois do ato, essas pequenas frequências também passam a vibrar em você. De repente você começa a sentir tristeza sem razão. Às vezes, ansiedade sem motivo. Cansaço. Muitas pessoas reclamam de cansaço, sem causa aparente. E muitas vezes, é claro, você pergunta: mas será por que eu estou me sentindo assim? Eu não fiz nada. Mas veja, a resposta é clara. Você entregou algo sagrado. E olha só, eu estou sendo bem didático, bem ponderado em algumas coisas para você entender, tá? Não ligue a palavra sagrado à religião. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu quero que você entenda que você é um ser divino, certo? Que sexo também é algo divino, ok? E que isto vai muito além do prazer, da questão da procriação. O sexo carrega, na verdade, uma energia poderosa. É a força que criou estrelas, que fez o coração bater, que faz o universo existir. É a mesma energia que, por exemplo, Neville Goddard chamava de Deus em ação. Perceba isso. Ele chamava Deus em ação dentro de nós. Olha só a força disso. É a força que transforma pensamento em realidade. E você, nós, muitas pessoas, muitas vezes desperdiçamos em momentos vazios. Principalmente, é claro, quem não tem buscado autoconhecimento. Quem está evoluindo sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Então, pare por um instante e pense. Quantas vezes você se entregou ao impulso, à carência, à distração? Quantas vezes você buscou prazer em vez de presença? Quantas vezes você se misturou, melhor dizendo, com alguém sem perceber que estava compartilhando a própria centelha divina? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Olha só, isso já aconteceu comigo. Eu já senti esse peso que eu falei para você. Sim, é um peso, é uma confusão mental, é uma energia dispersa. É o poder do Criador parado, sem direção, perdido.
E se já não bastasse tudo isso, tem pessoas que confundem sexo com fazer amor. Preste bem atenção nisso, certo? Como eu falei aqui, esse vídeo vai ter uma segunda parte, mas preste atenção em todo o vídeo. Veja, talvez você diga assim, ó, mas isso faz parte de conhecer o outro, de saber se vai dar certo a relação. Outras pessoas vão defender a questão da virgindade até o casamento, e está tudo bem. Tá? A grande questão aqui está na intenção, certo? Guarde bem isso. A questão que eu estou falando aqui está muito voltada à intenção, ao objetivo. Quando você usa o prazer como forma de esquecimento, de distração ou outra coisa qualquer, apenas muitas vezes para você se sentir bem por algum momento, você acha que isso está correto? Você acha que está fazendo bem para você mesmo? Você já parou para pensar como grandes líderes, criadores, visionários, eles não desperdiçam energia? Como eles conseguem canalizar essa energia para o propósito que eles querem almejar? Eles transformam cada impulso em ação, cada desejo em criação, cada emoção em manifestação. E por que você não faria o mesmo? Por que você seria diferente? Por que você não usaria essa força para realmente alcançar aquilo que você tanto deseja? Você acha que é uma exceção? Você acha que não consegue? Olha só, Neville Goddard dizia que tudo o que você vê fora é apenas o reflexo do que você sente dentro. Veja isso. O que você vê fora é o que você sente dentro. E você não pode sentir profundo, você não pode sentir essa energia profunda se ela é dispersada. Se a sua força criadora está em todos os lugares, menos em você. Você quer manifestar riqueza, por exemplo? É isso? Você talvez queira sucesso, paz, talvez amor verdadeiro. Então, pare por um instante. Comece pelo primeiro passo. Não desperdice o que é divino, certo? Porque eu sei disso. Eu sei que talvez algumas pessoas estejam pensando, mas o corpo sente falta, o desejo pulsa. Mas entenda, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com punição, não é isso. Na verdade, é um chamado para elevar, para transcender, para transformar este impulso em poder. Perceba, imagine, ao invés de você buscar fora, jogar fora, você guarda. Ao invés de você entregar a outra pessoa, a qualquer pessoa, você cultiva. Ao invés de você se fragmentar, você concentra. E você sabe o que eu estou falando para você aqui. Você sabe o que acontece. Você se torna magnético. Você se torna magnética. A energia que antes se dispersava, agora flui em você. Energiza você. Perceba isso. Você se torna mais criativo, mais criativa. Você aumenta o seu foco naquilo que você realmente deseja. Você se sente mais vivo, mais viva, mais forte,
mais disposta, mais disposto, mais divino. E tudo começa a se manifestar. Tudo que você deseja, você começa a perceber, você começa a ver. Por exemplo, o dinheiro, as oportunidades, as pessoas certas, as respostas certas começam a surgir na sua vida. Entenda, porque você finalmente está inteiro, está inteira. E um campo inteiro vibra de forma clara. O universo responde sempre a clareza. Por isso, quando você pedir alguma coisa, talvez seja algo básico, mas fundamental, ser claro, certo? Então, o que eu estou falando aqui é de maturidade. Se você ama alguém, ok, sexo é produtivo. Se você faz apenas como fuga, é desperdício. Aqui no consultório, também nos atendimentos online, eu vejo pessoas que dizem, olha só, fazer sexo apenas para agradar o outro, ou que fazem sem nunca sentir, sem nunca ter sentido nada. Por isso, como eu falei aqui, quando eu ouço a frase fazer amor, eu fico pensando se esta pessoa sabe do que está falando. Porque amor começa no olhar, começa no toque, na respiração. E acredite, não é do outro, é sua. Se você não se dá valor, não respeita seu corpo, não sente Deus em você, o que você acha que vai oferecer a alguém? Pode ter certeza, tudo menos amor. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se você está aqui comigo, me ouvindo, buscando analisar tudo que eu falei até agora, sabe do que eu estou falando. Deve, inclusive, ter lembrado das vezes em que, depois do ato, sentiu culpa, se sentiu usado, se sentiu usada. Você já parou para pensar no impacto real disso na sua vida? Você já parou para pensar que agora que você está estudando e tem noção do que já fez, não deve mais fazer? Que não é só sobre prazer, não é só sobre relações, é sobre tudo. Quando você dispersa a sua energia, quando você perde o foco daquilo que você busca, pequenas coisas começam a dar errado. Pequenas, mas vão se tornando grandes. É dinheiro que some de forma inexplicável. É oportunidades que passam perto, mas você não consegue agarrar. De repente, do nada, aquilo some. Projetos que talvez pareciam fáceis começam a parar, a ficar bloqueado. E você se pergunta, por que nada flui? Mas a resposta está clara. E eu volto a falar para você, entenda, nós somos um campo, nós somos energia. Qualquer bloqueio, qualquer desperdício vai fazer falta. A sua energia vai ficar diluída, fragmentada. Parte com alguém que vai ter a sua energia. Outra parte está em memórias, traumas, desejos dispersos. Quantas pessoas ficam presas ao passado, com a energia presa ao passado? E aí, o que vai sobrar para você criar, para você vibrar, para você manifestar? Muitas vezes nada. Tem pessoas que não realizam exatamente porque estão presas, estão com a energia presas, desperdiçaram energia. Não sei se você conhece, mas na Bíblia há uma passagem que muitos ignoram.
É claro que tem um estudo mais aprofundado, mas eu vou citar para você entender um pouquinho melhor aqui. Na Bíblia tem um homem chamado Onã, ele era filho de Judá. Ele foi morto não por matar, nem por roubar. Olha isso. Ele morreu por desperdiçar a sua energia vital. Lá na Bíblia, o texto diz o seguinte: olha só. Onã derramou sua semente no chão e Deus desagradou disso. Olha só. Talvez, muitas pessoas vão focar em todo o contexto ali, mas por trás da narrativa literal há um simbolismo profundo. Veja, não se trata apenas do ato físico. Não é só isso. Veja, trata-se do desperdício da energia criadora, da força divina que gera a vida. A mesma energia que pode criar mundos, ideias, abundância e realidades inteiras. Perceba isso. Você já tinha parado de pensar no poder dessa energia? Esse homem da Bíblia, Onã, ele representa aquele ser humano que usa o seu poder criador, este poder, sem consciência. Por isso que eu sempre falo, fique mais consciente. Aquele que recebe de Deus a centelha da criação não pode dispersar em impulsos passageiros, em prazeres vazios, em distrações que, na verdade, afastam essa pessoa do real propósito, daquilo que realmente ela deseja. E quando a energia divina é desperdiçada, o campo vibracional se esvazia. Veja, perceba, a mente perde poder, o corpo perde vitalidade, a vida perde direção. E o que talvez você não tenha percebido é que se você transmutar a sua energia sexual para o que você realmente deseja, para aquilo que realmente você busca, você multiplica o potencial disso milhares de vezes. Milhares de vezes. Veja, vou dar um exemplo aqui para que você entenda de uma forma mais simples, para que você perceba o poder do que eu estou falando para você aqui. Olha só, como é que isso se relaciona com a lei da atração? Veja, repara nisso. Talvez você já conheça os princípios da lei da atração, certo? Quais são os princípios? Tenha bons pensamentos, pense, crie sentimentos, visualize e receba. Veja isso. Pense, sentimentos, visualizar e receber. Olha só, olha o desejo sexual. Ele parte do mesmo princípio. Quando você, por exemplo, está atraído ou atraída por alguém, você segue o mesmo padrão, o mesmo caminho. Você pensa na pessoa, você se imagina com ela, você cria sentimentos, você visualiza. E a questão de acontecer, a questão daquilo realizar, assim como na lei da atração, está na ação que você faz para isto, para que isto siga o fluxo. Veja só, a lei da atração ensina que você atrai o que você vibra, o que você sente, o que você emana. E a energia sexual é a mais intensa forma de vibração humana. Vou repetir para você. A energia sexual é a mais intensa forma de vibração humana. É o elo entre o corpo e o espírito, entre o mundo visível e o invisível. Só que, veja, assim como quase tudo que aprendemos, desde cedo, desde criança, desde que chegamos nesse mundo aqui, é nos ensinado da forma errada. Nós aprendemos
que prazer é algo barato, transformando sexo em algo descartável, algo para descarga de frustrações cotidianas. Às vezes se torna até obrigação. E quando essa energia ela acaba sendo mal direcionada, cria o caos. Veja o que eu estou falando para você. Quantas famílias, quantos pais, quantas mães vivem um eterno caos? Você acha que isso foi gerado da onde? Imagina se essa força fosse canalizada, se ela fosse direcionada para a criação. E talvez você pense, mas como assim criação? Olha só, a energia sexual é a energia da vida. É o combustível original que te conecta ao Criador. Ela é colocada em você não apenas como um prazer físico. Ela foi colocada em você para ser transformada, elevada e usada como poder criativo. No segundo vídeo eu vou falar um pouquinho mais com você, aliando esse poder criativo à questão do estudo dos chakras, onde você vai poder que você pode transmutar a energia sexual de um ponto para outro. Então, se você quiser continuar assistindo esse vídeo aqui, basta clicar aqui na tela final que vai aparecer para você, tá? Com o segundo vídeo. Mas lembre-se, este conteúdo aqui é para você realmente estudar, para você perceber que você está desperdiçando energia. Então apenas analise, como você já tem feito com vários conteúdos do canal aqui, para perceber como você pode melhorar, como essa questão do sexo pode ser direcionada para elevar ainda mais o seu poder, a sua força vital. Mais uma vez, gratidão por estar aqui e eu te espero então no próximo vídeo para saber um pouquinho mais.